Você sabia que um alimento simples que talvez esteja agora mesmo aí na sua cozinha pode ser o segredo natural para turbinar sua ereção? Talvez você nunca tenha imaginado, mas muitos homens estão redescobrindo sua potência sexual sem recorrer a medicamentos caros ou soluções artificiais. O que era apenas um tempero, uma lembrança de cheiro forte na comida da avó, hoje está se revelando como uma das maiores armas naturais para melhorar a circulação, regular os hormônios e devolver o vigor que parecia ter ficado no passado. Meus amigos, antes de continuar o vídeo, presta atenção. Se você tem mais de 60 e quer voltar a ter ereções fortes, naturais e cheias de confiança, eu recomendo fortemente o nosso e-book, Ereção Saudável aos 60. Tá tudo lá. Dicas práticas, simples e que realmente funcionam. O link tá na descrição. Aproveita enquanto ainda está disponível. Mas antes de começarmos essa jornada, eu quero te fazer um convite. Escreva aqui nos comentários de qual cidade do Brasil você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde essa mensagem está chegando, porque eu tenho certeza que ela vai fazer diferença. Meu nome é Doutora Helena Moura. Sou médica urologista, especializada na saúde do homem acima dos 60 anos, e há mais de 20 anos escuto histórias, dúvidas e angústias de homens como você. Homens que já foram cheios de energia, de desejo, de vitalidade, e que com o passar do tempo começaram a sentir que algo estava mudando. A ereção já não é como antes. A vontade parece mais distante. A confiança vai sendo substituída por dúvidas silenciosas. Mas eu estou aqui para te dizer uma coisa com toda a certeza da minha profissão e da minha experiência. Você não está condenado a viver assim. Seu corpo ainda é capaz. Sua potência não acabou. Ela apenas precisa ser despertada. E um dos caminhos mais poderosos e naturais para isso começa com algo tão simples quanto o alho cru. Isso mesmo. O mesmo alho que você usa para temperar a comida, quando consumido da forma certa, pode transformar completamente a sua saúde íntima. Não é mágica, é ciência. É natureza. Neste vídeo, eu vou te acompanhar passo a passo para entender como esse alimento atua diretamente na sua circulação, no equilíbrio hormonal, na saúde da próstata e na qualidade da ereção. Vamos juntos entender o que muda no corpo depois dos 60, porque muitos homens perdem o desejo sem perceber, e como o alho pode ser introduzido com segurança na sua rotina para reverter esse cenário. Mas mais do que tudo, eu quero que você se veja com novos olhos. Que perceba que sua virilidade não depende de idade, mas de cuidado. Que seu prazer ainda pode ser pleno, profundo e verdadeiro. E que um gesto simples, como incluir o alho cru na alimentação, pode ser o primeiro passo para recuperar algo que é só seu, sua força. Vamos caminhar juntos nessa descoberta. E quando você terminar de assistir, espero que nunca mais olhe para um dente de alho da mesma forma. Quando atendo homens na faixa dos 60, 70, às vezes até 80 anos, percebo um padrão que se repete. Eles não me procuram apenas por questões médicas, mas por uma dor mais profunda, mais silenciosa. Algo que vai além do corpo. É o medo de perder o que os fazia se sentir vivos. Muitos chegam ao consultório sem coragem de falar diretamente sobre o assunto, desviando o olhar, usando termos genéricos. Dizem que estão sem disposição, que as coisas não são mais como antes. Mas eu vejo ali, no fundo dos olhos deles, um pedido por ajuda. Um desejo sincero de voltar a se sentir homem, inteiro, confiante. E é por isso que eu falo com tanta firmeza sobre os caminhos naturais. Porque eu sei que muitos de vocês já tentaram de tudo. Comprimidos, cremes, receitas mágicas que viram na internet. E se decepcionaram. O que talvez ainda não tenham compreendido é que a vitalidade sexual não começa nas partes íntimas. Ela começa no sangue, na circulação, na qualidade do que você consome, no modo como você se cuida, silenciosamente, todos os dias. O alho cru, nesse contexto, é como uma chave esquecida na gaveta. Ele age diretamente sobre a circulação sanguínea, dilatando os vasos, permitindo que o sangue flua com mais facilidade. E você sabe o quanto a ereção depende disso. Sem uma boa circulação, sem artérias desobstruídas, não há potência que se sustente. O alho, quando consumido cru, libera compostos como a alicina, que tem um efeito vasodilatador natural. Isso significa que ele ajuda seu sangue a circular melhor, não só no coração, mas em todas as áreas do corpo, inclusive onde você mais precisa. Mas não é só isso. O alho também tem uma ação anti-inflamatória poderosa. Ele combate o acúmulo de placas nas artérias, regula a pressão arterial,
melhora os níveis de colesterol e até contribui para o equilíbrio hormonal. Tudo isso forma um ecossistema saudável dentro do seu corpo, que favorece não só a ereção, mas também o desejo, o prazer, a autoestima. É claro que não basta comer um dente de alho hoje e esperar milagre amanhã. Assim como tudo na natureza, ele precisa de tempo, de constância, de respeito. É um cuidado diário, que se soma a outros gestos que você pode fazer por si mesmo, como caminhar pela manhã, beber água com regularidade, dormir bem e escolher alimentos que nutrem, e não apenas enchem o estômago. E eu sei que talvez o gosto forte do alho cru te incomode. Eu entendo. Mas existem formas de torná-lo mais agradável. Esmagá-lo e deixá-lo descansar alguns minutos antes de consumir, misturá-lo com azeite extra virgem, colocar em cima de uma salada, ou até usar junto com um pouco de limão para suavizar. O importante é que você crie uma rotina, um pequeno ritual, algo que seja só seu. Algo que marque o início do seu compromisso com a sua virilidade. Porque mais do que apenas buscar uma ereção, o que você realmente deseja é se sentir vivo de novo. Sentir que seu corpo ainda te obedece, que sua energia ainda pulsa, que o prazer ainda faz parte da sua história. E isso, meu amigo, começa com uma escolha. Uma escolha por si mesmo. E essa escolha pode começar hoje. Talvez você esteja se perguntando agora: doutora, por que ninguém nunca me falou isso antes? E essa pergunta é legítima. Durante décadas, a medicina tradicional tratou a sexualidade masculina como algo separado do restante do corpo. Um problema localizado, resolvido com uma pílula, um comprimido azul, uma solução rápida. Mas essa visão fragmentada tirou dos homens algo precioso: a consciência de que seu corpo é um sistema completo, integrado, e que o bem-estar sexual depende de uma orquestra afinada de hormônios, circulação, metabolismo e equilíbrio emocional. É por isso que eu estou aqui hoje, para resgatar esse entendimento. Para te lembrar que a potência sexual não é um botão que se aperta, mas sim o resultado de uma vida bem nutrida. E é aí que o alho cru ganha protagonismo. Quando consumido diariamente, mesmo em pequenas quantidades, ele começa a modificar a sua fisiologia por dentro. Lentamente, sem alarde, mas com eficácia. Ele limpa as artérias como quem tira a ferrugem de um cano antigo. Faz o sangue correr com mais leveza, oxigena os tecidos, desperta os nervos, reacende os sensores da sensibilidade. E eu falo isso com base em inúmeros relatos de pacientes que decidiram fazer esse pequeno compromisso consigo mesmos. Homens que estavam desanimados, frustrados, muitos deles já conformados com a perda da libido, e que começaram a incluir o alho cru no café da manhã, no almoço ou no jantar. Em 2, 3 semanas, os primeiros sinais começaram a surgir. O corpo mais disposto, a mente mais alerta, a ereção mais firme. Em alguns casos, até o desejo retornou com mais naturalidade, como uma chama que se reacende devagar, mas com intensidade. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que o alho cru não age apenas no físico. Ele traz consigo um simbolismo poderoso. Ele representa o retorno ao essencial, à natureza, ao simples. E isso mexe com a autoestima. Porque quando o homem percebe que ele é capaz de se cuidar com as próprias mãos, com aquilo que planta, compra no mercado ou guarda no armário da cozinha, ele volta a se sentir no controle da própria história. Ele percebe que sua virilidade não depende de um laboratório, mas de escolhas conscientes. Claro, o caminho nem sempre é fácil. Há o desafio do paladar, o hábito de décadas de alimentação industrializada, a resistência ao novo. Mas eu te convido a experimentar, a dar uma chance ao seu corpo, a ouvir o que ele está tentando te dizer através do cansaço, da falta de desejo, das noites em que você se sente menos homem. Porque às vezes tudo o que ele precisa é de um gesto de atenção, um cuidado sutil, um alimento esquecido que pode se tornar o seu maior aliado. E lembre-se, ninguém melhor do que você para transformar sua realidade. Não importa a idade, não importa o tempo perdido. O que importa é o que você decide fazer a partir de agora. E agora, você já sabe por onde começar. Algumas vezes, escuto pacientes me perguntarem se o envelhecimento, por si só, já não seria motivo suficiente para justificar a perda da potência. E eu sempre respondo com firmeza: envelhecer não significa enfraquecer. O tempo passa, sim, o corpo muda, mas ele não deixa de ser responsivo. O problema não está na idade, mas na forma como a idade é vivida. E isso passa necessariamente pela alimentação, pela respiração,
pela forma como você se movimenta, como você descansa e, acima de tudo, como você se alimenta. É aí que o alho cru se revela mais uma vez como um aliado discreto, mas poderoso. Ele contém compostos bioativos que não apenas melhoram a circulação, mas também equilibram os níveis de testosterona. E você sabe, a testosterona é o hormônio que sustenta a libido, a energia, a força. Quando ela está em baixa, o homem sente. Sente no corpo e sente na alma. A disposição desaparece, o humor oscila, a força física diminui e a confiança some junto. Ao consumir o alho cru de forma contínua, você está estimulando o seu organismo a trabalhar melhor. Está ajudando o fígado a metabolizar com mais eficiência, está fortalecendo o seu sistema imunológico, está impedindo que inflamações silenciosas tomem conta das suas artérias. E tudo isso reflete diretamente na sua performance sexual. Porque sexo não é um ato isolado. É o resultado de um corpo inteiro em harmonia. E eu sei que talvez, até aqui, você tenha acreditado que certos problemas são irreversíveis. Que essa fase da vida é para aceitar limitações, para se contentar com menos. Mas hoje eu estou aqui para te oferecer uma outra perspectiva. Você não precisa aceitar a impotência como destino. Você pode lutar com sabedoria, com escolhas que respeitam o seu corpo, com soluções que vêm da terra, da natureza, da tradição. Você pode começar hoje com um simples dente de alho. Mas mais do que isso, pode começar com uma decisão, a de cuidar de si com carinho. A de acreditar que sim, ainda há muito prazer pela frente, que o toque ainda pode ser intenso, que a intimidade ainda pode ser profunda, e que o prazer, esse presente da vida, continua ao seu alcance. E o mais bonito é que, ao se cuidar, você também inspira. Você se torna um exemplo para seus filhos, para seus amigos, para outros homens que talvez estejam passando pelo mesmo. Porque um homem que cuida da própria saúde sexual é um homem que se respeita. E o respeito, meu amigo, é o primeiro passo para qualquer transformação. Uma coisa que eu sempre digo aos meus pacientes é que a mudança real começa no silêncio da rotina. Não é o grande gesto, não é o remédio milagroso, não é o momento extraordinário. É o que você faz todo dia, mesmo quando ninguém está vendo. É acordar, olhar para o próprio corpo com respeito e fazer uma escolha que diz: hoje eu vou me cuidar. E é assim que o alho cru pode entrar na sua vida. De forma silenciosa, quase tímida, mas profundamente transformadora. Você não precisa comer um dente inteiro de alho de uma vez. Pode começar com uma fatia pequena, picada bem fininha, misturada em uma colher de azeite extra virgem. Pode colocar por cima de uma salada. Pode até preparar uma pastinha simples com limão e um pouco de mel, se quiser suavizar o sabor. O importante não é a quantidade, mas a constância. Um pedacinho por dia já é o suficiente para, ao longo do tempo, ativar processos internos que vão restaurar sua circulação, regular seus hormônios e devolver a força que parecia perdida. E não pense que é só o corpo que reage. A mente também muda. Com o tempo, você começa a perceber um novo ânimo ao acordar, um sono mais profundo à noite, uma sensação de leveza. Aquela névoa de cansaço que insistia em ficar começa a se dissipar. E junto com ela, vem de volta o desejo, a curiosidade, a intimidade com a própria pele. Você se reencontra. E isso é mais poderoso do que qualquer fórmula em uma caixinha. Além disso, há um benefício que poucos falam, mas que eu faço questão de destacar. O alho cru ajuda a manter a próstata saudável. Isso é fundamental, porque muitos dos problemas de ereção após os 60 têm ligação direta com o aumento da próstata, que começa a pressionar a bexiga, a interferir no funcionamento urinário e, consequentemente, comprometer a vida sexual. Ao consumir o alho com frequência, você ajuda a controlar esse aumento natural da próstata e reduz o risco de inflamações. E veja bem, não estamos falando de promessas milagrosas. Estamos falando de ciência, de tradição, de prática clínica e de sabedoria popular. Quantas vezes, nos tempos antigos, nossos avós usavam o alho como fortificante, como prevenção para todo tipo de mal? E hoje, com tantos estudos modernos, voltamos a entender que eles tinham razão. A natureza sempre teve as respostas. Nós é que nos afastamos dela. Agora é hora de voltar, de se reconectar, de perceber que cuidar da sua saúde sexual é também cuidar da sua autoestima, da sua liberdade, do seu direito de sentir prazer sem culpa, sem vergonha, sem medo. E tudo isso pode começar com um dente de alho, pequeno no tamanho, imenso no poder.
É curioso como muitas vezes os homens chegam a essa fase da vida com uma visão muito rígida sobre o próprio corpo. Foram ensinados a acreditar que não podem demonstrar fragilidade, que não devem falar sobre sentimentos, que prazer e virilidade são coisas que simplesmente desaparecem com a idade, como se fosse natural abrir mão disso tudo. Mas a verdade é que essa ideia envelheceu. O que está acontecendo agora é um despertar. Uma nova geração de homens maduros está percebendo que envelhecer não é sinônimo de apagar-se, mas de transformar-se com consciência, saúde e liberdade. E o que eu mais vejo no consultório, e que me emociona, é o brilho nos olhos desses homens quando percebem que ainda podem sentir desejo, que ainda podem dar prazer, que o toque ainda os responde, que aquela sensação de vitalidade ainda pulsa dentro deles, apenas esperando ser despertada. E às vezes tudo começa com algo muito simples. Como decidir colocar um pedaço de alho cru no prato. Pode parecer pequeno, eu sei. Mas por trás desse gesto simples está um ato profundo de autocuidado. É o momento em que você decide parar de esperar por soluções prontas e começa a tomar as rédeas da sua própria saúde. Quando você escolhe o alho, você está dizendo ao seu corpo: eu acredito em você. Eu quero me sentir vivo. Eu estou aqui por mim. E não se trata apenas de ter ereções mais fortes. Isso é uma consequência. O que realmente importa é o que está por trás disso. A energia que circula com mais liberdade, a disposição para o afeto, a melhora na qualidade do sono, o humor que se equilibra, a pressão arterial que se estabiliza, o coração que trabalha com menos esforço. Tudo isso contribui para que você não apenas viva mais, mas viva melhor. Você não precisa mudar tudo da noite para o dia. Ninguém está pedindo perfeição, mas precisa dar o primeiro passo. E se hoje esse passo for começar a incluir o alho cru na sua alimentação, então você já está no caminho certo. Porque é assim que começa a transformação, com uma decisão simples, repetida com amor e constância. E cada vez que você fizer isso, lembre-se, você está escolhendo mais do que saúde. Está escolhendo potência, presença, amor próprio. Está dizendo ao mundo que a sua história ainda tem muito a oferecer. Que o prazer, a conexão e o desejo não têm prazo de validade. E que um homem que se conhece e se cuida é um homem verdadeiramente livre. Agora que você entende o poder do alho cru e o impacto que ele pode ter na sua saúde sexual e vitalidade, quero te convidar a olhar para a sua rotina com mais atenção. Não apenas o que você come, mas como você vive seus dias. O alho cru é um excelente ponto de partida, mas ele se torna ainda mais eficaz quando está integrado a um estilo de vida que respeita o corpo e a mente. E é nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Quando você acorda e escolhe começar o dia com calma, hidratando-se bem, movimentando o corpo nem que seja por alguns minutos, respirando profundamente, você está sinalizando ao seu cérebro que aquele dia importa. Que você importa. E quando o seu corpo sente que está sendo cuidado, ele responde. Ele produz mais endorfinas, regula melhor os hormônios, reduz o estresse e abre espaço para o prazer fluir com mais naturalidade. Incluir o alho cru no seu dia é mais do que uma mudança alimentar. É um símbolo de reconexão com sua própria potência. É como se você dissesse a si mesmo: eu mereço sentir prazer, eu mereço viver com energia, eu mereço estar presente de verdade. E isso não tem nada a ver com idade. Tem a ver com escolha, com atitude, com respeito por tudo que você já viveu e pelo tanto que ainda pode viver. Muitos homens, ao perceberem essas mudanças sutis que vão acontecendo, me dizem que não esperavam sentir tanto ânimo de novo. Alguns voltam a caminhar com a esposa, outros retomam a intimidade com mais ternura, alguns até relatam sonhar com mais frequência e intensidade. Porque a energia sexual não é algo isolado. Ela é um reflexo do quanto você está conectado com sua própria essência. E quando você se cuida, essa conexão se fortalece. Então, quando estiver ali, cortando um dente de alho para misturar a comida ou comer com um pouco de azeite, lembre-se que você está fazendo muito mais do que melhorar a circulação. Você está ativando sua virilidade, está relembrando ao seu corpo que ele é capaz, que ele ainda tem força, que o prazer ainda tem lugar, e que sim, a chama ainda pode ser acesa, com vigor, com alegria, com intensidade. E eu quero que você guarde isso no coração. Sua idade não te limita, ela te liberta. Porque agora você tem tempo, tem sabedoria, tem experiência. Agora você pode viver com mais presença, com mais clareza sobre o que realmente importa. E se o que importa para você é manter sua potência viva,
Então, o primeiro passo já foi dado. O resto virá como resposta natural a esse novo cuidado. É interessante observar como algo tão pequeno, tão comum como o alho cru, pode nos conduzir a reflexões tão profundas sobre autocuidado e masculinidade. Em um mundo que muitas vezes exige do homem força bruta, silêncio e negação das próprias emoções, cuidar-se de forma sensível e natural é, na verdade, um gesto de coragem. E talvez, nesse momento da vida, seja exatamente isso que você esteja precisando. Um reencontro com a coragem de olhar para dentro e dizer: eu quero mais. Mais disposição, mais alegria, mais prazer, mais liberdade. Porque quando o corpo está cansado e a mente sobrecarregada, o desejo some. E ele não some por acaso. Ele some porque não há espaço para ele florescer. O alho cru, com suas propriedades vasodilatadoras, anti-inflamatórias e estimulantes, é um instrumento para abrir esse espaço novamente. Ele limpa, desintoxica, desinflama. Mas o que vem depois, a energia que retorna, a vitalidade que se reacende, é você quem alimenta, com sua escolha diária de viver com mais atenção ao que realmente importa. A partir de agora, talvez você comece a notar pequenas mudanças. A respiração mais leve, a digestão mais tranquila, a mente mais alerta. Você pode perceber que está dormindo melhor, acordando com mais vontade de levantar, sentindo a pele mais quente ao toque. E é nessas pequenas percepções que mora a grande revolução. Porque um homem que está atento ao seu próprio corpo é um homem que tem o poder de mudar seu destino. E não se engane, essa mudança não é apenas para você. Ela alcança quem vive ao seu redor. Sua parceira sente a diferença. Seus filhos percebem o seu humor mais leve. Seus amigos notam sua postura mais firme. Tudo isso gera um efeito dominó. E aos poucos, você vai reconstruindo não só seu corpo, mas também sua confiança, seu relacionamento, sua alegria de viver. E não importa se você teve dificuldades no passado. Não importa se enfrentou problemas de saúde, frustrações, silêncios. O que importa é o agora. É a sua decisão de colocar o seu bem-estar em primeiro lugar. De usar o conhecimento a seu favor. De permitir-se sentir desejo novamente. E não qualquer desejo, mas aquele que vem do coração, da conexão real com o outro e consigo mesmo. Então, da próxima vez que estiver diante de um alimento natural, lembre-se, ele pode ser a resposta para algo que você nem sabia que estava procurando. Às vezes, o que falta não é mais força, é mais cuidado, mais presença, mais escuta do que o seu corpo vem pedindo há tanto tempo. Muitos homens chegam ao meu consultório cabisbaixos, sentindo-se frustrados, muitas vezes envergonhados por não conseguirem mais corresponder às próprias expectativas ou às expectativas da parceira. E eu sempre digo a eles com carinho: o problema não está na idade. Está na forma como aprendemos a lidar com o tempo. Porque envelhecer por si só não destrói o prazer. O que destrói é o abandono. O que enfraquece é o descuido. O que silencia o desejo é o medo de encarar o próprio corpo com acolhimento e verdade. E é aí que o alho cru volta à cena. Não como um milagre, mas como um símbolo. Um símbolo de reconexão. Um lembrete de que você ainda tem poder sobre o seu bem-estar. Porque ao escolher um alimento que ativa sua circulação, que limpa suas artérias, que desintoxica seu sistema, você também está escolhendo voltar a viver com intensidade. Está abrindo espaço para que o sangue flua, para que o toque aqueça, para que o corpo sinta, deseje, responda. E, meu querido, não se engane. O prazer não é privilégio da juventude. O prazer pertence a quem o cultiva, a quem o honra, a quem o permite existir sem culpa, sem comparação, sem o peso do que passou. E eu vejo todos os dias homens que achavam que nunca mais sentiriam vontade, retomarem o brilho no olhar. Vejo relacionamentos sendo restaurados, afetos sendo redescobertos, corpos que antes se escondiam, agora se revelando com orgulho. Isso é saúde. Isso é potência. Mas essa potência não se conquista com pressa. Ela se constrói. E é por isso que eu sempre recomendo paciência. Comece com o alho cru aos poucos, respeitando seu paladar, seu estômago, seu ritmo. Observe como seu corpo reage. Perceba as mudanças sutis. E, acima de tudo, mantenha a constância. Porque é ela que vai transformar o que hoje é esforço em hábito e o que hoje é insegurança em confiança plena. E lembre-se,
Cada alimento natural que você inclui na sua rotina é uma forma de declarar que você escolhe a vida, que você não está disposto a abrir mão da sua alegria, que você está pronto para viver essa fase com mais coragem, mais sensibilidade, mais prazer. Não para impressionar ninguém, mas para se reconhecer de novo como um homem inteiro, completo, presente. Agora que chegamos até aqui, eu quero que você respire fundo e se permita reconhecer a transformação que começou dentro de você. Sim, começou. Porque o simples fato de ouvir, de refletir, de considerar que o seu corpo merece esse cuidado, já é o início de algo novo. O alho cru, com toda a sua força natural, é apenas um veículo. O que ele ativa em você vai muito além das células, dos vasos, da ereção. Ele desperta algo muito mais poderoso: o seu desejo de viver com presença e dignidade. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa ser como era aos 30, nem seguir fórmulas de juventude eterna. O que você precisa é se aceitar, se respeitar e, a partir disso, cuidar de si com amor. O prazer que você busca não é só físico, é emocional, é mental, é espiritual. E quando todas essas partes do seu ser estão em equilíbrio, o corpo responde. E como responde? Eu já vi homens reconstruírem sua autoestima começando por pequenos gestos, mudando um hábito alimentar, voltando a andar no fim da tarde, escolhendo falar com mais carinho para si mesmos. O alho cru pode sim ajudar nas ereções, melhorar a circulação, fortalecer o coração, mas o que verdadeiramente sustenta essa mudança é a decisão de não se abandonar mais. Você está vivo. Seu corpo está aqui. Sua história continua sendo escrita. E você merece vivê-la com intensidade, com prazer, com liberdade. A idade não é o fim do desejo. É o início de um novo tipo de conexão, mais consciente, mais profunda, mais verdadeira. Não deixe que a vergonha, o medo ou a desinformação te impeçam de sentir o que ainda há de melhor por vir. Então hoje, meu querido, eu te convido a fazer um pacto consigo mesmo. O de cuidar do seu corpo como um templo. O de acolher suas limitações com ternura. O de buscar prazer sem pressa, sem cobrança, mas com presença. E se um dente de alho cru pode ser o começo dessa jornada, então que ele seja bem-vindo, porque o seu prazer importa, sua saúde importa, e você merece se sentir vivo, por dentro e por fora.